Segunda-feira, 3 de junho de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo e com as principais informações, tudo que você precisa saber para começar bem informado aí, né? Mais um dia. Hoje, segunda-feira, 3 de junho, começando aí um novo mês. E com na temperatura já diminuindo, final de semana fez mais frio ainda, a mínima baixou bastante aqui na região e derrubou bastante também a temperatura aí, essa chegada dessa mudança de temperatura. Para hoje, Campos tem previsão de 16 graus de mínima, 29 de máxima. Agora aqui no centro da cidade, com tempo bom, faz 18 graus. No programa de hoje vamos falar de uma importante pauta, um importante assunto, que é a mudança de uma matriz energética, a mudança de costumes, a mudança de fonte de alimentação de energia para o mundo inteiro. E a gente vai entender como é que Campos está, em que pé está essa situação em Campos, com o professor Lucas Barbosa de Souza Martins, professor do curso de Engenharia Mecânica do IFE Fluminense Campus, né, do Centro, e orientador da equipe de competição estudantil Goitacar e Racing, né? Ele vem para, inclusive essa equipe aí, como é que funciona, essa coisa toda, mas a gente fala sobre essa transição energética, como é que o mundo se prepara para essa mudança. E assim como a gente recebeu a energia elétrica, né, há anos atrás, agora a gente recebe a mudança da fonte de produção de energia elétrica, deixando esses materiais fósseis para uma virada de chave aí bem interessante, até pelo sol, como nós já temos aí vários exemplos, hoje está bem comum, né? Pelo vento, pela biomassa, enfim. Quero ver como é que a Europa vai se virar nessa situação, porque tem alguns casos interessantes na Europa. Tem alguns casos interessantes na Europa, o professor está falando. E tem um bem icônico, né? O carro elétrico na Europa, ele para abastecer num ponto lá de recarga, e atrás do ponto de recarga de energia elétrica tem um transformador, um gerador de energia a óleo diesel. A Europa produz energia muito suja, né? Eles queimam muito carvão, queimam muitos fósseis ainda. E o Brasil, por incrível que pareça, as pessoas podem não perceber, esquecer, mas o Brasil é um dos poucos países que produz energia 100%, quase 100%. É autossustentável. 2023 chegou a 93%. 93%, professor? Então, quer dizer, a gente produz energia com a força da água, que é natural, não afeta absolutamente em nada, absolutamente, pelo contrário. Seria o ideal para todo mundo também, mas a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre essa equipe de competição estudantil e a gente vai falar sobre o primeiro carro elétrico produzido em Campos, no IFE, justamente com a coordenação do professor Lucas Barbosa de Souza Martins. Como é que você gosta de ser chamado? Lucas Martins, Lucas Barbosa, Lucas de Souza? Pode ser, normalmente chama de nome artístico. Lucas Martins. Curioso, tem dois orientadores lá, Lucas Bastos e Lucas Martins. Aí tem que ter tem que ser o nome de guerra. Se bem que hoje todo jogador, ninguém gosta mais de ser chamado nem por apelido, né? Tem que ser nome, sobrenome, né? Então tá bom, Lucas Martins. E a gente vai falar sobre esse carro. O IFE Campos, aqui do centro de Campos, está produzindo o primeiro carro elétrico. Vamos saber todas as informações, vamos dar um raio-x aí. Tem imagens desse carro já na internet? De algum que a gente possa... Tem algumas imagens que eu posso fornecer para o WhatsApp, mas porque assim, como o carro está em construção e tem um certo sigilo... Tem. Você não vai revelar o segredo. Tudo, mas dá para a gente mostrar. Que aí, se a gente puder mostrar alguma imagem aqui nós somos ainda um pouco receiosos quanto a isso. Tem alguns patrocinadores nossos que nós ainda mantemos em sigilo relacionado ao fornecimento de alguns componentes, então
Mas é só até a competição, que é em agosto. Depois disso a gente vai liberar. Ah, tá. O cara da Red Bull não... Rapaz, outro dia o carro de não vamos falar muito de Fórmula 1 aqui hoje, um Pérez, ele acabou, né, danificando muito o carro e teve que ser rebocado. E quando foi rebocado pelo aquele guincho, ele apareceu o fundo. Um assoalho do carro. O assoalho do carro. Isso aí eles tapam quando transporta o carro, normalmente justamente porque ali é um segredo aerodinâmico fantástico. Assim, foi a virada de chave. Todo mundo tirando foto do fundo do carro da Red Bull, do assoalho do carro da Red Bull. A Red Bull tem um mago na aerodinâmica lá, né? Que é o responsável na área. Teoricamente é o carro o melhor desenvolvimento. É o melhor, Então, aquilo ali vale milhões. Milhões. E a gente vai falar muito de Fórmula 1, que eu acredito ser, tipo assim, o foguete da NASA e de outras, assim, ele está muito para o nosso cotidiano também, que é criado para ser usado no espaço, muitas das vezes é utilizado pela gente aqui, a gente nem sabe como que foi criado isso. O velcro, por exemplo, velcro de colar tênis, colar as coisas, ele foi criado para os astronautas. Só depois de algum tempo que foi, então a indústria popularizou. Investimento cerâmico de aeronave, gera muita tecnologia. A pesquisa aeroespacial, muitas pessoas questionavam os Estados Unidos, né, quanto que eles investem, é absurdo. Mas justamente os retornos que tiveram a nível de tecnologia para a sociedade compensa o investimento. Ah, sim, não tenha dúvida. E o Fórmula 1, na minha opinião, está para a tecnologia automobilística como as aeronaves estão, né, para outras aeronaves também, mas sobretudo, né, para o nosso dia a dia também, que a gente usa muita coisa aí. Então vamos lá, são 7h14. Professor, já agradeço pela presença, já vamos trazer o seu bom dia, a gente abrir essa pauta aqui, que eu estou muito animado para a gente conversar e entender sobre essa possibilidade de Campos estar produzindo aí um carro elétrico, vai ser para competição, isso aí como é que vai ser o destino disso tudo? E já então, deixa eu só trazer aqui as manchetes do portal folha1.com.br, a gente engata a primeira aí para a gente dar a partida nessa conversa. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Nas manchetes, eu começo aqui pelo Jornal Folha da Manhã, só uma passada rápida aqui para a gente saber como é que foram aí as notícias também, né, do final de semana envolvendo política e a nossa região. Bandidos invadem casa no centro, roubam e agridem. Homens encapuzados amarraram as vítimas, entre elas uma idosa, e roubaram equipamentos e R$300. Semana passada também houve uma invasão de uma casa aqui no centro da cidade, na rua Professor Reis, né, no centro da cidade também, com violência também, a coisa tá ficando esquisita, né? Cada vez mais. Vandalizada, a estátua de Tiradentes ainda não foi restaurada. Fiéis mantêm tradição em Corpus Christi, em Campos. Maioria no TSE mantém cassação de vereadores, fraude à cota de gêneros. Aqueles vereadores que já foram cassados, já perderam o cargo, agora tiveram a confirmação pelo TSE. 3 pessoas por violência contra mãe, esposa e ex. Pelo menos 3 presos em Campos e São Francisco. Rapaz, teve vários acidentes também, né? Meu Deus. Municípios recebem pelo regime de partilha royalties de petróleo. E o ciclista Paulo Afonso Gomes de Melo, de 18 anos, morreu sexta-feira passada ao ser atropelado por um carro na BR-101. Na capa da Folha ainda, TSE mantém condenação de garotinho na Chequinho, crime eleitoral. Semana do Meio Ambiente, Campos. Agora, isso aqui pode implicar na candidatura dele no Rio de Janeiro, como pré-candidato a vereador. Essa semana nós vamos saber. Campos vai ganhar parque ecológico e vias verdes. Semana do Meio Ambiente. Avanços em Quissamã. Fátima Pacheco faz balanço da sua gestão. Está no Jornal Folha da Manhã.
Algumas manchetes também do portal folha1.com.br. Identificado o homem que morreu em um acidente na BR-101 em Campos. O acidente aconteceu na altura de Travessão. Polícia pede ajuda para encontrar menino em Campos. O menino disse que seu nome, quer dizer, os pais do menino, né? Porque o menino já foi encontrado, né? É o Caleb, ele tem 3 anos e procura pelos pais agora, né? Então, ainda não foi encontrado, pelo menos até a abertura aqui do programa que a gente tem informação. Comerciante persegue irmãos assaltantes e tomba a moto. Com eles, os irmãos fugiram após a queda da moto em São João da Barra. Guarda de Campos é acionada para a tentativa de invasão ao Ciprozep. Não houve presos. A denúncia apontou que criminosos tentaram invadir o local. Corpo de jovem que morreu atropelado na BR-101 foi sepultado. Atrizes do IF Campos prontas para brilhar com, entre aspas, cinzas no Festu, espetáculo que será no maior festival de teatro universitário do Brasil. Após salas interditadas, Museu Histórico passa por reforma. Acidente é registrado em Caetá, em São João da Barra. E ainda, além de triplo homicídio, mais 2 assassinatos foram registrados na semana passada. Fundecan libera R$210 mil para mês de Santo Eduardo. Foram atingidos por aquela forte chuva no início do mês passado, né? O crédito emergencial foi disponibilizado para ajudar os trabalhadores atingidos pelaquela chuva. São 7h18. Lucas, você já falou um pouco, mas não deu bom dia. Bom dia, obrigado pela presença aqui, que prazer poder recebê-lo aqui nesta manhã. Bom dia, eu que agradeço aí o convite, uma honra estar aqui em nome da Goitacá falando com vocês. Lucas Barbosa de Souza Martins é professor do curso de Engenharia Mecânica do IF Fluminense, o campus de Campos, aqui do centro de Campos. No Parque Tamandaré. Do Parque Tamandaré, não é? É a Escola Técnica. A Escola Técnica, o nosso tradicional aqui, o primeiro aqui da região. E orientador da equipe de competição estudantil Goitacá e Racing. E aqui é de energia, de elétrico, né? Isso, de elétrico. De energia, não, de elétrico. Cara, a gente pautou aqui para falar sobre transição de matriz energética. É um acontecimento, né? Só que agora a gente já saiu daquela escuridão para transição da energia elétrica. Agora a gente quer, o mundo quer e precisa muito. Ontem teve um jogo, foi Atlético e quem que jogou ontem, Beto? Atlético e... eu me lembro de... Não. Me lembro, o Red Bull, ou foi algum time lá do Sul. Achei interessante que... Bahia. Atlético e Bahia? Obrigado, Beto. Eles entraram, o Hulk e aquele que jogou no Flamengo também. Everton Ribeiro, não é isso? Isso, obrigado, Beto. Everton Ribeiro. É meu louro José? Que o pessoal fala aqui. Só falta o pagamento. Pagamento do louro. Não, mas assim, e eles entraram, não sei se você viu, Lucas, com uma pedra de gelo em formato de bola, representando o planeta naturalmente, alguma coisa assim. E colocaram ali, como se fosse, como a gente costuma ver, um púlpitozinho onde fica o troféu, onde fica a taça no final de competição. Colocaram ali para aquela bola aí derretendo e mostrar. É uma campanha interessante para conscientizar, porque que o aquecimento global é real, é verdade. Você sabe que tem um monte de gente que não acredita, né? Tem gente que acredita que a Terra é plana. Mas não é verdade? Eu estava vendo uns portais, umas coisas no final de semana, os caras, sabe, absurdo, né? Absurdo. Então, se falar de OVNI, então, o cara briga com você. Que isso é igual, complicado você falar esse negócio de OVNI, né? Mas, bom, vamos lá para a nossa realidade aqui, para a gente entender o que a gente pode pegar hoje já e você passar para a gente sobre essa transição energética no mundo, que é necessária para a gente parar de usar esse combustível fóssil, esse combustível... Porque a Europa, por exemplo, queima muito carvão. O que acontece é que assim, a energia sempre foi uma moeda de troca para a evolução de qualquer sociedade.
Você pode ver que todas as grandes nações precisam e produzem muita energia. Você precisa de energia para poder você extrair uma matéria-prima, você precisa de energia para poder você produzir o material, você precisa de energia para poder fazer a logística, você precisa de energia para poder você vender, além de você precisar de energia para poder você viver de fato. Então, por mais que nós tenhamos o nosso câmbio para a relação de troca comercial de produtos, a verdadeira moeda de troca que movimenta o mundo, a sociedade, é energia. Energia é poder. Então, quem domina as maiores formas de produzir as maiores quantidades de energia é quem consegue a maior evolução. Isso, inclusive, é uma forma de... Existem escalas que medem a evolução de uma civilização de acordo com a capacidade de produção e de exploração energética delas a nível, inclusive, interplanetário. Então, a energia que é a grande moeda de troca. Mas o bacana de energia é que a sociedade, né, o ser humano foi se adaptando ao longo das gerações, ao longo dos anos, sobre as formas de você aproveitar melhor isso. E no caso do Brasil, falando sobre transição energética, o interessante é que a transição energética ela não está chegando no Brasil, ela chegou. O Brasil sempre esteve na vanguarda de produção de energia de forma mais sustentável, né? A gente tem duas grandes vertentes, tem a energia não sustentável e a sustentável. A energia não sustentável é quando você tem um produto que você não consegue reaproveitar isso de alguma forma, como no caso dos combustíveis fósseis, certo? Mas no caso do Brasil, nós temos um grande potencial, você explorando essas outras energias, principalmente a primeira que a gente explorou a vasta escala foi justamente a energia da hidrelétrica, certo? Tanto que hoje em dia 58%, se eu não me engano, da produção de energia elétrica no Brasil. E aproveitando também assim, nós temos duas vertentes, dois grandes grupos em relação à exploração de energia. Você tem a energia para funcionamento e movimentação da sociedade, que basicamente é energia elétrica, certo? A forma como você vai produzir essa energia elétrica, os vários meios. E você tem a energia proveniente das atividades comerciais e transporte, que é combustível, carro, que a gente vai falar sobre isso também. Mas falando sobre questão de funcionamento da sociedade, lá, da energia elétrica, o Brasil sempre teve na vanguarda, isso de todas as nações, em energia renovável, principalmente com relação à energia termoelétrica, energia hidrelétrica. Mas de uns anos para cá começaram a investir em outras tecnologias que foram criadas também. Então hoje em dia no Brasil a gente tem biomassa, principalmente com queima de bagaço de cana-de-açúcar, bastante produção, acho que está programado para crescer até 13%, se não me engano, não me lembro dos números corretos. A gente tem a produção de parque eólico, a gente tem fazenda solar, e o que é interessante, você ver, em 2019, se eu não me engano, cerca de 50% da produção total de energia, porque assim, o Brasil ele é um país continental, ele é enorme, e você não tem como ter hidrelétrica em todos os locais. Então você tem que aproveitar os rios para gerar uma quantidade muito grande e suprir o resto da nação com isso. Então a gente tem a nossa malha unificada, né, de fornecimento de energia elétrica, a energia está sendo gerada, às vezes aqui em Campos, no Porto do Açu, e é mandada para o Acre, se precisar, vai para onde tiver que ir. Isso é bem interessante. E aí, com isso, conseguia suprir uma demanda muito grande. Mas, principalmente em épocas de maior necessidade, inverno, a gente ativava a queima de combustível fóssil, né, com as nossas termoelétricas aqui. E isso tinha um impacto, inclusive, na conta de luz, por aí vai. Mas essa tecnologia foi sendo desenvolvida, foi sendo investida, então você saiu em 2019, recente agora, a gente tinha cerca de 50%, se não me engano, da produção de energia elétrica nossa de renovável. E em 2023 a gente chegou a 93%. Então nós somos um dos países, se eu não me engano, nós somos os que mais investe, que tem mais produção de energia elétrica. E considerando que é um país continental do tamanho do Brasil, isso é uma baita de uma conquista para a gente, certo? E detalhe que nem todas as tecnologias chegaram. O interessante do Brasil, a gente vai falar sobre isso, que você falou mais cedo porque a Europa acaba queimando muito combustível fóssil. Qual que é o problema? As fontes de energia renováveis são fontes naturais, certo? E a Europa, devido à situação dela geográfica e climática dela, ela não é tão abençoada, digamos, quanto o Brasil. Tem um caso interessante que aconteceu na Alemanha, que eles resolveram, na marra, substituir a maior parte da matriz energética deles por renovável, com energia solar e parque eólico, se eu não me engano, há uns anos atrás. E, inclusive, eles aumentaram o imposto, né? A população bancou isso. E aí eles conseguiram renovar. Só que o potencial energético que eles conseguem gerar lá é muito menos do que o Brasil. É um país menor também, de fato, mas é muito menor proporcionalmente do que o Brasil. E aí, depois de um tempo, eles precisaram começar a importar energia, se eu não me engano, da França, que a maior parte da matriz dela é de energia nuclear, que é considerada uma energia limpa, apesar dela gerar um lixo, porque é um lixo limpo. Isso que é minha dúvida, deixa eu te interromper, sobre energia nuclear, eu ia falar, poxa, vamos investir nele, mas só o urânio, por exemplo, não é renovável. Então, não é renovável, mas é considerado uma energia limpa.
certo? Mas limpa em que sentido? O lixo gerado é muito pequeno. As tecnologias hoje em dia melhoraram bastante. Eu tive num congresso lá no IFE, inclusive, conversei com um rapaz da firma que está construindo a nova usina nuclear lá. É Angra 4, se não me engano. 3. E ele justamente falando, as pastilhas que você usa, sai da Europa, de algum lugar, vai para os Estados Unidos para ser produzida e depois vem aqui para o Brasil. E você pode reaproveitar elas, inclusive. Você usa uma parte bem pequena delas. A tecnologia é super segura, certo? Tem muita gente que ainda tem resistência nisso, mas é muito segura a tecnologia. Principalmente aqui no Brasil, que nós não temos os incidentes ambientais que tem lá fora. E você pode reaproveitar no futuro elas. Inclusive, eles armazenam boa parte delas para quando se desenvolver uma tecnologia melhor, você voltar a produzir. Em todo caso, a nível mundial, se você não conseguir reaproveitar isso, você consegue criar sites. Na Europa, se não me engano, tem um site grande que pega quase toda a Europa para poder guardar material radioativo lá e você deixa. Certo? Tem gente que fala em mandar para o espaço, mas é muito caro, mas é pouco perto da quantidade de energia e principalmente comparando com outras fontes, como queima de combustível fóssil, por exemplo, é muito mais limpo, certo? Então é uma alternativa interessante, mas existem outras melhores. Mas qual que é o problema da Europa? Eles não têm o potencial hídrico que nós temos, eles não têm potencial solar que nós temos aqui, em muitos lugares não tem potencial eólico que nós temos aqui. Então, e a Europa, principalmente, tem um problema sério, que é o frio. O inverno lá é muito cruel. Então, eles precisam se manter aquecidos lá. Então, eles precisam de combustível para isso, precisam viver. A guerra na Ucrânia, inclusive, impactou bastante deles nesse sentido, porque boa parte do gás natural que vinha deles vem da Rússia. A Rússia, se não me engano, 94%, mais de 90% da energia que eles produzem é queima de gás. Eles têm muito gás, tem gás para sempre na Rússia. Descobriram um tempo atrás, se não me engano, gás congelado na Sibéria. Então, assim, eles tem gás para sempre lá na Rússia. Boa. Praticamente, né? Claro que não é para sempre, mas assim, daqui a algumas centenas de anos eles vão se preocupar com isso. E a tecnologia vai ter evoluído. Outras tecnologias. Mas, em todo caso, cortou, parece, no fornecimento deles, o que fez com que eles começassem a queimar diesel. E aí aumentou o preço do combustível, né? E aquela história toda. Mas eles têm esses problemas geográficos, né? Aqui no Brasil a gente não tem isso. A capacidade de produção de energia solar, aqui no Brasil, eu não me lembro dos números ao correto, mas se eu não me engano é mais do dobro, por exemplo, da Alemanha. Nós temos grande potencial eólico, certo? Nós temos grande potencial hídrico, não só com as nossas termoelétricas nos rios. A termoelétrica ela é considerada uma usina limpa, ela tem um impacto ambiental na construção dela. Você muda todo o ecossistema em volta dela ali, mas feito isso, ela não impacta mais, certo? Então é considerada muito limpa nesse sentido. E aí depois disso você tem outras usinas que foram sendo desenvolvidas. Nós temos usinas de maré motriz, que já foram para poder aproveitar a energia da maré. Eu não me lembro se foi no norte ou no sul que fizeram isso, certo? Nós temos já desenvolvimento de turbinas para córregos de baixo volume, em que você consegue aproveitar a energia. Bota aqui no Rio Paraíba, por exemplo, um conjunto de turbinas pequenas dessas consegue gerar energia. Rapaz, aqui em Talva você tinha muito moinho, muito aquelas rodas de moinho. Roda d'água. Cansei de ver aquilo quando eu ia para a roça. A roda d'água revolucionou a indústria na época. Você aproveitar a energia mecânica do rio. Nossa, você energizava, né? Mecanizava uma oficina inteira. Agora, você tem um avanço, naturalmente, nessa captação então, aí e produção. E tem uma outra alternativa também que não chegou no Brasil ainda, mas que eu gostaria muito de chegasse. Por quê? Falando sobre aquecimento global, muitas pessoas achavam... Quando eu era pequeno, me era dito que o aquecimento global só iria afetar os meus filhos ou os meus netos. Então, de certa forma, eu estava um pouco tranquilo, calmo nesse sentido. Hoje em dia, com 30 anos, eu já sinto que o clima aqui de Campos, da minha cidade, está muito mais quente do que quando eu era mais novo. Não sei se é a minha percepção, mas provavelmente vocês devem ter a mesma percepção. Os dias são mais quentes. Você pegar um carro da década de 90 que tinha ar-condicionado que gelava, hoje em dia o mesmo ar-condicionado do mesmo carro não gela, certo? Você pegar um Santana, que era um carro de luxo, e você pega um HB20 hoje em dia, o HB20 tem um ar-condicionado muito mais potente, sendo um carro menor, inclusive, porque os dias estão mais quentes também. Hoje você percebe isso. Fora, principalmente, né, isso é uma percepção natural, mas você tem também as percepções a nível global dos fenômenos naturais extremos. Tem o que aconteceu lá no sul, por exemplo. Então, assim, mudou todo o arranjo. Fora vários outros problemas de derretimento de geleira local que desaparece em função disso, descoberta de novas bactérias que estão congeladas no gelo, que se descongelar vai espalhar pelo mundo. Então, você tem vários problemas nesse sentido também, certo? Então, isso que, inclusive, movimentou a indústria. Por quê? A indústria, todas as empresas, né, o pessoal brinca falando que elas têm cabeça, mas não têm coração. A função da indústria é a mesma função de qualquer organismo vivo, que é crescer, se multiplicar, se reproduzir e por aí vai, certo? Só que ao longo das gerações isso. Então é muito difícil para a indústria fazer uma movimentação, a não ser que ela seja forçada.
Porém, as mudanças climáticas forçaram principalmente a indústria automotiva a mudar a perspectiva deles em relação à utilização de energia. Mas tem uma energia que eu gostaria muito de ver no Brasil, porque o Brasil já é um local muito quente, nós somos abençoados com um sol maravilhoso, e tem uma energia enorme. Na época da faculdade, não lembro se eram 240 joules por metro quadrado, isso é bastante coisa. Muita coisa. E hoje em dia está mais quente ainda, então quer dizer que a gente tem mais. E a energia solar que a gente usa é por efeito fotoelétrico. É claro que um maior número de... uma luminosidade maior, uma energia mais forte, um sol mais forte gera mais fóton, que gera mais energia, por aí vai. Mas existe uma outra energia que aproveita melhor esse calor, que é a energia termosolar. A energia termosolar, você usa o calor do sol para movimentar basicamente uma indústria termoelétrica. Você não queima combustível fóssil, você usa o sol. Você consegue direcionar através de conjunto de espelhos o calor para um local que aquece uma caldeira, que movimenta as turbinas e por aí vai, certo? Existem fora do Brasil usinas termosolares enormes. Tem uma usina termosolar, não lembro se é um país do Oriente Médio, que ela funciona 24 horas por dia, termosolar. Como? Pois é. Porque durante o dia ela aquece um conjunto de uma caldeira com uma salmoura, e essa salmoura fica tão quente que consegue movimentar um outro circuito de aquecimento de água durante a noite. E aí você consegue movimentar a turbina 24 horas por dia. Se eu não me engano, não sei se é essa ou uma outra que estavam construindo na época, conseguiria alimentar uma cidade de tamanho de 3 campos, alguma coisa assim. Então, assim, tem muito potencial para isso aqui no Brasil. E eles fazem isso lá fora, em local que tem sol forte. Nós temos sol forte. Então, é uma tecnologia que, por exemplo, que eu gostaria muito de ver aqui no Brasil. Deve ser na China, deve ser naqueles... Eu não me lembro onde mas tem. Mas em todo caso, você pensa o Brasil. Nós temos, então, maré motriz, nós temos hidrelétrica de alta vazão, hidrelétrica, nós temos de riachos de baixa vazão, nós temos solar, tanto fotoelétrica quanto termoelétrica, nós temos eólica, grandes partes. Sim, sim. Nós temos aqui em Campos energia, inclusive, fazendo solar, nós temos em Campos aqui. Já. Temos lá na reta da Baixada, Mineiros. Mas aqui a gente encontrou um problema com a Enel, a nossa gloriosa Enel. O prefeito chegou até a anunciar, a prefeitura e tal, aquela coisa toda, que várias empresas iriam montar aqui parques, porque Campos tem uma incidência solar. Planície também, né? Justamente por ser essa planície. Perto do mar. E por ter a maior incidência solar diária, acho que é um dos pontos com maior incidência solar diária do país. Nós temos um parque eólico aqui perto ali, em São Francisco. Uhum. Aí, de vento. Sim, eólico. Não, sim, beleza. Agora, aí a Enel falou, vocês podem montar aí a energia, a usina, mas tem que trocar todo o nosso cabeamento. Aí... Você chegou a acompanhar isso, eu me perdi até com esses números. Me parece que para montar uma usina seria um valor, para trocar o cabeamento, para fazer todo o backup ali o upgrade da rede, ficaria por 3 vezes mais que o cara ia gastar na usina. Uma situação que aconteceu agora no Porto do Sul, né? Tem a termoelétrica no Porto do Sul lá, que ela não funciona a todo momento, quando ela é acionada. Ela foi acionada há pouco tempo atrás, inclusive, a gente conversou com o gerente lá. E é bem interessante, porque ela precisa de um navio para ajudar ela a funcionar e tal, e o navio abastece várias, é bem legal, tem uma logística legal. Mas, de fato, quando foi instalada, eles precisaram fazer um cabeamento novo e puxar poste, e ficou, acho, num processo de 2 anos para eles conseguirem instalar isso. Teve um custo enorme, movimentaram centenas de funcionários. Não tem aquele trevo, né, que você falou em São da Barra? Não tem aquele trevo ali novo para Gruçaí e São da Barra? Onde você tem ali vários acidentes frequentemente. Aquela curva ali. Aquela curva de Gruçaí ali, que você deixa a BR-356 para entrar para Gruçaí, ou continua pela BR para ir para... Então, foi feito um contorno decente, direito, negócio, né, para acabar com aqueles acidentes ali. A Enel não liberou porque tem um poste dela ali no meio que fica por, acho que não sei quantos milhões, 6 milhões... Cara, é absurdo, bicho. Tem que chegar o poste pro lado um pouquinho e fica não sei quantos milhões. Porque principalmente tem essa questão da malha, eu imagino. Então, assim, para fornecer mais energia, se o cabeamento não aguentar, você queima tudo ali. Então, também, né? Tem que reforçar. Sim. Mas, cara, não sei se é justo cobrar isso dos empresários. Tanto não é que os caras não vieram. Eles cobraram dos empresários. Dos empresários. Mas como é que você vai investir? Se eu vou investir na usina, se eu vou ter que comprar o terreno, alugar o terreno, arrendar o terreno, sei lá. E ainda trocar cabo para Enel, e você troca, coloca o novo e entrega para eles. E assim, conforme não, e nem se ficar para você também energia para poder você desenvolver qualquer atividade, qualquer ramo, em qualquer situação.
Você precisa de energia, que eu falei. Você pegar os Estados Unidos não assinou na época o protocolo de Kyoto, porque teria que reduzir a emissão, e era muito pequeno na época o protocolo de Kyoto, até a quantidade de redução, mas o fato de você não crescer a emissão, mas você reduzir a emissão, já era um baita de um problema, porque você estava segurando, eles não tinham proposta muito renováveis na época, então você vê como que é sério isso, certo? Estou vendo aqui sua... pois não, desculpa. Falar. Não, estou vendo sua informação. Pioneira no Brasil, usina termosolar, né, que você citou aí, entra em operação no Oeste Paulista. Isso foi em 2022. Eu nem sabia. Aí já tem uma usina termosolar, tem imagens dela aqui, tem uns espelhos e tal, como se fosse uma... essa imagem que eu estou vendo... É 2022, né? 2022. Essas imagens aqui da termosolar, é quase, se você olhar aqui rápido assim, vai parecer que é energia fotovoltaica do sol, mas não, a partir da luz do sol, mas não é, aqui é do calor. Mas a fazenda é parecida, a montagem dos espelhos. É a montagem dos espelhos, isso aí. Tem na época, você tem uma história legal disso, na época teve uma empresa que bateu recorde faz muitos anos isso, na época eu estava na faculdade, mas ela bateu o recorde de aproveitamento de energia solar com uma usina termosolar utilizando motor Stirling. O pessoal conhece o motor Stirling, que é um motor a vapor lá do século XVIII, que basicamente é de combustão externa. Estilo aqueles motores É um motor de combustão externa. Ele tem um vapor dentro dele que fica selado e você esquentando por fora ele consegue movimentar um conjunto de pistões com eixo. Dessa locomotiva, estilo aquilo? Pode ser utilizado. Ele é um motor muito simples, muito barato, muito antigo. Não teve muita utilização comercial, mas no caso eles pegaram, fizeram desse gigante, botaram um conjunto de espelho e eles conseguiram mecanizar os espelhos para girar conforme a posição do sol para direcionar. Sim. Eles na época bateram recorde de aproveitamento. Eu vi isso, solar. Acompanhei isso também, legal. Foi fantástico. E outra tem muita coisa, uma usina dessa com uma automatização dos espelhos consegue aproveitar bem, né? Porque tem a posição do sol. Que vai acompanhando, né? Se a gente puder. Tanto é que quando vai instalar energia solar na nossa casa, o pessoal prefere sempre a posição que pega maior, claro. Durante o dia, aí o que eles fazem? Eles superdimensionam as células, aproveitando o momento do dia, onde tem uma luminosidade com aquele ângulo, para poder aproveitar mais. Mas se você conseguisse girar isso tudo, esse conjunto, uma indústria consegue fazer isso. Você consegue reduzir o número de espelhos, o número de células e ter a mesma eficiência, por exemplo. Então, tem muita... Tecnologicamente... se você conseguir colocar sobre o telhado o equipamento reto também, igual nas fazendas, você vai conseguir um pouco mais do que na sua casa com o telhado, com as caídas d'água do telhado, né? Se tiver para o norte, tiver para o sul, enfim. Questão de fixação. De fixação. Mas tem outra informação aqui, rapidamente, só para a gente falar sobre energia fotovoltaica, que é produzida no mundo. A produção brasileira está distante dos 3 primeiros colocados no pódio. Primeiro, a China, que registrou a produção de 600 gigawatts, né? Representa mais de 16 vezes do que o Brasil produz. A maior parte, quase tudo vem da China, mas se não me engano, Cela também principalmente. Os Estados Unidos vem na sequência, com um terço praticamente aí da China, que é 137 gigawatts, e em terceiro lugar o Japão, que produziu isso em 2023, tá? 87 gigawatts. Quer dizer, do Brasil foram 2023, sobre o quarto lugar, entre os maiores mercados de energia solar do mundo, foram 11,9 gigawatts a mais do ano, ou seja, de crescimento. Isso aqui é de 2024, 9 de abril de 2024, é recente esse. Eu não sei se aí tem os dados de quando teve o boom de instalação de célula fotovoltaica nas casas. Aumentou bastante a produção de energia solar também. Sim, hoje... Principalmente antes dessa nova mudança na lei, mas as pessoas instalavam a rodo isso. Sim, hoje em dia, ainda tem, e instala, e a gente aqui mesmo tem. O Grupo Folha já é quase que autossuficiente, falta muito pouco. O polo de inovação do IFE é autossuficiente, energia elétrica. Também, né? O laboratório Plínio Bacelar, o grupo ali todo é autossuficiente. Tem fazenda né? Porque quem tem um espaço maior, por exemplo, um terreno maior, uma terra maior no interior, pode produzir lá. Pode alugar, inclusive, para quem quiser produzir. Sim. Energia com célula. Então, sim. Aqui no Brasil, pega campos aqui, o que mais tem espaço. Você pode alugar. Então, a gente tem uma capacidade de produção de célula fotovoltaica enorme aqui na cidade.
Campos é uma cidade Eu me bem lembro que abençoada nesse sentido. eu me lembro do vereador Nildo Cardoso. Você sabe que na França, por exemplo, eles produzem energia a partir da A França, se não me engano, é nuclear, né? nuclear também, né? Mas eles têm uma série de produção lá, inclusive da batata doce, que aí não só produz açúcar, como vira também energia. Mas é uma batata doce gigante, não é essa que a gente come aí para ficar saradão, bombado, não. Essa... Nildo trouxe aqui pra gente, ele estava com uma plantação dessa, tinha o início de uma usina dessa, que em Poço Gordo. Pô, bacana. Mas eu não sei que pé ficou, que pé está aquele projeto lá. Agora, mas você acredita nessa mudança? Você falou que a indústria precisa dessa mudança, precisa... A indústria precisa ser forçada. Forçada essa mudança. A indústria automotiva, justamente, porque como que funciona a questão na outra vertente da indústria automotiva? A questão da energia elétrica para abastecimento da sociedade, a gente consegue achar bastante solução sustentável. Mas a indústria automotiva é um pouco mais complicado, porque você tem a fonte móvel, né? Você precisa se movimentar, você precisa do carro, moto, caminhão ou o que seja, certo? E aí eu considero que tem duas situações, né, que são situações conflitosas. Primeiro, as melhores alternativas logísticas para poder você aproveitar o combustível, certo? E as melhores alternativas, digamos, eficientes energeticamente para isso. Aí vamos lá. Qual que é a melhor forma de você transportar mercadoria em terra no mundo? Trem. O Brasil já teve uma das maiores malhas ferroviárias do mundo. É fantástico a malha ferroviária do Brasil. Só que essa malha foi sucateada em função da indústria do petróleo, montadora, incentivo, trocou para a matriz. Meu pai é caminhoneiro. Você trabalhar com caminhão, o frete hoje em dia não está muito bom e as peças são caríssimas e o caminhão vive dando problema. É muito caro. Os caminhoneiros sofrem muito nesse sentido. Eles que movimentam o país. Sem contar a estrada. Estamos falando de problema mecânico de motor e tal. Sem falar os amortecimentos, pneu é uma fortuna e gasta muito pneu. Então, assim, os caminhoneiros sofrem bastante nesse sentido, para poder manter a sociedade funcionando. Ao passo que você poderia ter o trem. Qual gasto você tem com o trem? Você movimenta, em 1800, com carvão, o pessoal movimentava dezenas de toneladas. O trem movimenta 200 vagões, cada vagão com 40 toneladas, 30 toneladas. Então, a forma, isso ia baratear a mercadoria, ia baratear tudo, mas enfim, não é aproveitado. Inclusive, trens, existem muitas locomotivas elétricas, certo? Então, você conseguiria aproveitar a sua malha elétrica sustentável e barata para movimentar a logística e dessa forma você economizaria muito na mercadoria, no transporte, iria baratear preço de produtos de mercado, tudo, certo? Iria baratear bastante, essa é a primeira situação. Então a própria malha logística atrapalha. As situações das estradas, a logística das estradas, sinais, rodovias, viadutos, dentro da cidade, passar um caminhão desse quando tem que passar dentro da cidade, ele perde muito tempo, ele gasta muito combustível. Então existem problemas logísticos que poderiam ser resolvidos ou otimizados nesse sentido. Esse é o primeiro grande esforço que eu acho que o Brasil tem que enfrentar nos próximos anos, certo? Se for na Europa ainda, eles têm uma malha ferroviária muito boa na Europa lá. Você viaja de trem. E cresce cada vez mais. E se for na Ásia, então... Você viaja de trem para onde você quiser. E a mercadoria também. Então isso é maravilhoso. Certo? Porque tem o passageiro, mas tem o... Sim, tem a mercadoria. E aí, que nem eu falei, você tem trens que são movimentados a diesel, certo? Mas você tem trens que são movimentados a elétricos também. Então você consegue aproveitar uma malha sustentável, não só sustentável para reduzir a emissão de poluentes também, certo? Gás de efeito estufa, etc. Mas você também consegue ter mais barato nesse sentido. Isso vai acontecer quando? Essa mudança dessa matriz, essa transição já está acontecendo. Não é assim, a partir de amanhã o mundo... eu considero assim, são duas matrizes. Tem a matriz energética da população, que a gente já tem a transição boa. 93% está ótimo. E só tende a crescer. Agora, no ramo automotivo que é mais complicado. Aí vamos lá. Por que é mais complicado nesse sentido? Primeiro que eu falei justamente de questão de logística ali. E aí nessa logística, continuando, também envolve também um pouco do próprio interesse, conflito de interesse da pessoa, né, ou do ego no seguinte sentido. Desde a década... Você já ouviu falar naquele documentário Uma Verdade Inconveniente? Uhum. É bem famoso. Já. E assim, por mais que seja um pouco exagerado em alguns momentos, tem algumas coisas que ele fala que são interessantes. Uma delas é que se você substituísse o transporte individual por coletivo,
de eficiência, de funcionamento bom, você economizará muito combustível, por exemplo, também. Certo? Então, trens bons que movimentam, rodovias boas, ônibus em boa quantidade, uma malha de ônibus muito boa, uma logística de ônibus muito boa. Você vai na Europa, você tem trens que movimentam dentro da cidade ali rápida, de maneira eficiente também, né? Enfim, eu peguei algum desses trens. Então, em todo caso, tem esse tipo de alternativa também. E é interesse da sociedade, do governo e principalmente das montadoras investir nesse tipo de tecnologia. Depois do Eurotúnel, então, ficou uma maravilha aquela ligação de vários países ali. Mas a outra é justamente a questão dos veículos, certo? E aí, entrando na questão dos veículos, é um pouco mais complicado, por quê? Eu considero que toda nova tecnologia, ela tem uma certa resistência a ser implementada ou aceita, certo? E aí eu considero que aqui no Brasil, em particular, por mais que, é o que eu falei, a indústria está sendo forçada, com a questão do efeito estufa e por aí vai, ela está sendo forçada a mudar a forma como ela constrói os carros. Então nós tivemos a evolução de carros de alta cilindrada e baixa potência para de baixa cilindrada, alta potência, alta eficiência. Nós tivemos o protocolo de Kyoto, nós tivemos a norma Euro, nós estamos na Euro 5, se eu não me engano, certo? Isso vai cada vez forçando o desenvolvimento tecnológico, certo, das montadoras, para poder você ter veículos mais eficientes. Tem os carros HB20, vai fazer, 17 na estrada. O Up já ouvi falar que faz 20. Então, carros que consomem muito pouco combustível e conseguem te movimentar. E isso já reduz a emissão proporcional a outros. Mas não reduz a emissão de fato, não tira a emissão. E aí que vem justamente as novas tecnologias que eles são forçados. Mas aí, dentro dessas novas tecnologias, a gente tem os veículos elétricos, que inclusive não são novidade, porque eles já existiam, eram muito utilizados antes da combustão. Lá em Paris, se eu não me engano, por volta da virada do século 1900 ali, eles já tinham frota de táxi elétrico. Só que na época eram motores pequenos que movimentavam as pessoas e as baterias eram aquelas baterias, literalmente as baterias automotivas que a gente tem que usar em carro convencional, de aço, e você trocava. Eles tinham poste de troca. Eles tiravam uma, botavam outra. Era muito caro, mas funcionava, né? Quem que não queria andar de carro em vez de andar a pé ou de charrete? Certo? Sim. Depois, com o advento dos veículos a combustão, que eles, devido à autonomia, eles ganharam espaço e os elétricos ficaram um pouco para trás. Mas aí teve esse boom dos elétricos, principalmente com o desenvolvimento da tecnologia e da eletrônica. E aí, hoje em dia, nós conseguimos ter carros que os carros elétricos têm diversas vantagens em relação à combustão. São menos barulhentos, não emite poluente, certo? Eles costumam ter, alguns carros têm uma autonomia muito boa também, o funcionamento é muito mais suave, a eficiência energética é muito maior. Nós temos hoje em dia uma tecnologia de motor que o pessoal chama de brushless, que inclusive são motores que a gente vai usar no nosso Fórmula, lá também, que eles têm mais de 90% de eficiência, 92% de eficiência energética. Então, se você tem, sei lá, 100 watts-hora, você vai usar 92. O veículo a combustão, se você for comparar proporcionalmente a energia contida no líquido com o que ele usa lá, se eu não me engano, é 50%. É muito pouco que aproveita. Muito pouco, que ele aproveita a energia química, e dessa energia química ainda tem a ineficiência do processo. Está disponível só metade da energia química. Carro a álcool, como a gente falava, carro a etanol, ainda tem hora que ele, quando descarga, vaza água ali, você pensa, não é? Tem uma coisa interessante que eu vou falar também sobre carro a álcool também. Eu particularmente acho que carro a álcool, se bem utilizado, pode ser uma tecnologia que resolve boa parte dos problemas em questão de sustentabilidade. A gente chega lá. Mas o que acontece? A gente tem então um carro elétrico, a gente tem os carros movidos a biocombustíveis, entre eles entra o álcool, no caso do Brasil nosso aqui, e a gente tem um carro a hidrogênio. Mas voltando ao carro elétrico, então, tem essas vantagens. Maior eficiência, funcionamento mais suave. Mecanicamente ele é muito mais simples. Você pegar um carro a combustão, você tem pistão, biela, virabrequim, é óleo, é sistema de arrefecimento, é correia, uma porrada, uma catatal de coisas ali que geram uma baita de uma manutenção mecânica, um custo, uma fabricação. O carro elétrico tem o quê? Motor, inversor e bateria, acabou. Certo? Mecanicamente, a manutenção de um carro elétrico nesses moldes é muito mais simples do que um carro a combustão. Mas, em compensação, só para a gente fechar esse bloco, falando dessa transição, e aí não vamos falar de carro lá no final, mas sobre, eu entendo o que você está falando, que é a fonte, que é a matriz energética do carro, por exemplo. Mas, em compensação, a bateria é um absurdo de cara e de... Então, a bateria, o que acontece? O calcanhar de Aquiles dos carros elétricos é a bateria. Por que eu acho, inclusive, que o futuro da indústria não são os carros híbridos, não necessariamente os carros elétricos, certo? Mas o híbrido também é elétrico. As baterias são muito caras de ser produzidas, que é aí que vem os pontos negativos que eu ia falar, o carro elétrico. A bateria é muito cara. As baterias, nós ainda não temos formas de reciclar essas baterias ainda de maneira eficiente. Isso gera um baita de um impacto ambiental quando descartada errada. O processo de fabricação dessas baterias gera um baita de um impacto ambiental também.
e as baterias são caríssimas, certo? Você pegar um Corolla híbrido desse, por exemplo, se não me engano, são 17 ou 19 stacks, conjuntos de bateria. Cada stack daquele, se der problema, é por volta de 10 mil reais, se não me engano, para você trocar. Certo? Então, se você tem 17, no caso, tem 170 mil, teoricamente, se você fosse trocar. Até porque, para você trocar um conjunto daquele de baterias, não é o preço que a Toyota paga. Sim, sim. O preço é igual você trocar a tela de um celular. É muito mais caro do que o que a tela vale de fato. Certo? Mais que a gente tem a tela paralela hoje em dia. Então, e aí que vem o problema também, aproveitando o gancho. Os carros elétricos, híbridos e esses derivados, na atualidade, eles vão gerar um problema sério no futuro em relação a descarte. Por quê? Se você compra, já aproveitando inclusive a conversa que eu falo para frente, mas você compra um carro desse, certo? Você pegar um Kwid, eu acho que o Kwid novo, combustão, tá 90 mil, se não me engano, alguma coisa assim, e o híbrido dele tá 145, 130. Alguma coisa assim. Kwid, para quem não conhece, é o menor que o Ford Ka. É o SUV compacto da Renault, certo? E aí o que acontece? E tem a vantagem de ser Renault, né? Que tecnologia. Mas falar pra você que das francesas é que eu prefiro. Pegar Peugeot e é Citroën, menos pior, né? Então, que Renault, tem de... Renault investe em Fórmula 1. Ah, sim. O Louis Renault, que foi o criador, ele criou umas tecnologias bem legais, cara, né? Ele criou um tanque bem legal na época, ele criou o eixo cardan, certo? Então a Renault até que eu tenho simpatia por ele. As outras não. Você pegar um desse aí que o pessoal tem muito meme na internet, minha nossa mãe. Um Peugeot. Peugeot, nossa, um Peugeot você foge. Mas aí, minha mãe teve um Peugeot, meu irmão bateu o carro e amassou igual uma latinha de alumínio assim, perto total, acabou. Mas isso é para proteção, não é não? É para proteção, só vou que fazer assim, um advogado do diabo a lata do carro é tão fina, a estrutura é tão frágil, que qualquer coisa que você fizer arrebenta muito o carro. Entendeu? É questão de segurança, absorção de energia. Mas tudo bem, existe, né? Por causa do impacto, você tem que proteger. Inclusive tem teste de impacto, você tem que absorver energia. É a diferença de você pegar, por exemplo, você pega um Opala, um Fusca, você colide ele e compara com um carro moderno lá. Normalmente a coluna de direção vai na cabeça do piloto, desses carros mais antigos, o novo não. Certo? Só que existem soluções. Se você pegar, por exemplo, um Volvo, ele amassa uma porção do carro todo ali. Protege, mas não destrói. Do centro para lá. E pra você ter ideia, no caso desse, o que eu reclamo desse, porque teve essa colisão, acabou com a frente do carro, o airbag não acionou. Como você acaba com a frente do carro e aciona o airbag? Então, uma estrutura muito frágil, muito... Mas enfim. Mas aí a questão dos carros desses, não carro híbrido. As baterias foram feitas para durar, normalmente, a tecnologia atual, elas duram, se eu não me engano, 10 anos, alguma coisa assim, digamos, né? Talvez numa perspectiva otimista, inclusive. Depende muito de quando você vai usar o carro. Um carro híbrido, você usa pouca bateria. Se você usa pouca bateria, a bateria dura mais. Quanto menos você usa, mais ela dura. Mas se você pegar um carro 100% elétrico, você está usando a bateria a todo momento. Por mais que ela tenha uma tecnologia boa, um ciclo de recarga, você tem uma durabilidade muito menor do que um híbrido. Por isso que eu acho que o híbrido é melhor nesse sentido. Mas o que acontece? Imagina você pegar um carro desse, um Kwid híbrido ou um carro elétrico desse qualquer, que você pagou 150 mil, por exemplo, 170 mil no carro, certo? Daqui a 10 anos... o carro já vai estar com a bateria bem ruim. Você vai ter que começar a trocar a bateria. Quando você começar a trocar a bateria do carro, vai ficar muito caro para sustentar ou viabilizar a utilização do carro. E aí que vem o grande problema, que é... Você já viu o pobre comprando um carro zero? Não. Complicado, é. Já teve época, quando era 30 mil, uns anos atrás, ele comprava. Pobre compra carro semi-novo, no máximo, ou carro com 10 anos de utilização. Sim. 12 anos, 14 anos, 15 anos. Certo? O pobre vai comprar esse carro? Não vai ter condição? Não vai ter condição de comprar esse carro. E aí não é só a bateria, então, que... Sim. E aí, que carro vai sobrar para o pobre comprar? Carros a combustão. Da combustão, sim. Que aí vem justamente aquela questão, que nem eu falei. Tem 3 resistências do brasileiro a tecnologias novas e são compreensíveis, né? Do mercado brasileiro. O primeiro é justamente o conservadorismo, porque o brasileiro gosta de inovação, gosta de novidade, gosta de tudo, mas ele tem uma escolha muito conservadora nesse sentido. Então, ele prefere investir naquilo que é mais barato e seguro do que aquilo que é mais tecnológico ou interessante ambientalmente, o que seja, certo? E aí, os carros a combustão, eu vejo que eles não deixarão de ser oferecidos no mercado, justamente porque, por mais que a montadora se preocupe, por questão de corte de gastos, a gerar um carro que vai durar 5 anos, tem peças que literalmente duram 5 anos nos carros. Você vai trocar uma peça, a gente tem greenwash hoje em dia, vários componentes do carro
são feitos para que quando ele quebre alguma coisa maior, você tem que trocar aquilo tudo. Sim. Certo? Então você tem carcaça de válvula termostática de plástico, vai dar problema, em vez de ser de alumínio fundido, de alumínio usinado, que seja. Você tem coletor de admissão acoplado com sensor e caixa e mais um monte de coisa, tem que trocar o coletor inteiro, certo? Você tem vários componentes desses que você acaba tendo que trocar uma peça inteira que você podia trocar um negocinho pequeno. Mas isso que é corte de gasto para a montadora na hora de criar o produto e te força a trocar uma peça grande depois também, certo? Mas para eles é ótimo. Em todo caso, então o brasileiro sempre vai preferir carros a combustão, pelo menos a população mais pobre vai preferir esse carro nesse sentido. Eu estou preocupado com o seguinte, quando você falou também da inutilidade da bateria, você vai também inutilizar um carro inteiro. Sim. Aí é um lixo grande, enorme, né? Só um lixo da bateria. Porque não vai valer a pena você trocar a bateria inteira. E ninguém vai querer, e aquilo vai virar vai virar um Discovery lixo. 3 aí que tem que trocar correia, custa 20 mil reais e por aí vai. Certo? Professor também parceiro seu de profissão, Luiz Carlos Duarte Peçanha, está falando aqui, ó, tem um Aircross e gosto muito dele. Confortável e não dá oficina. Professor, o senhor Aircross é da Peugeot? Da Citroën. Da Citroën, então tá menos pior. Tá menos pior. Mas Citroën também é outra encrenca. Fala pra ele comprar a Toyota Hilux, rapaz, tem dinheiro pra isso. Professor da Rede Municipal de Ensino, professor Luiz Carlos Duarte Peçanha. Brincando, cara. Não, o Aircross, inclusive, ele na época... Por que comprar uma Hilux? Cara. Porque é boa de mecânica, é boa de... Não, eu tive também já um Toyota, também você falou aí. Isso aqui é um carro industrial, você pega a Hilux da década de 90. Aquela ali tem um teste que o pessoal fez do programa... Rapaz, você quer um carro que não dá nada, o bicho sobe até em poste no dia de chuva, com alta tensão arrebentada ali? L200. Ou estou errado? Triton, motor 3.2. Triton. A pior coisa que a Mitsubishi fez, na minha humilde opinião, foi trocar esse motor por um 2.4 na Pajero Sport 9 que eles lançaram. O 3.2 é maravilhoso. Eu não tive um L200. Eu tenho uma Pajero Sport 2.8. Você tem? Que é o motor precursor do 3.2. 3.2 é o 2.8 aumentado. Ponto. Malzinho. O cabeçote encaixa de um no outro, inclusive. Cara, eu sei que eu tive eu tive uma TR4. Mitsubishi, né? Pajero TR4 menorzinho. Pajerinha, Esquece. Mecânica zero. Não tem mecânica. Ela eu acho que tá aqui na Formosa aqui, o camarada comprou ela ali de alguém que eu vendi, tá ali, a bichinha tá ali inteirinha, sem problema, é só colocar pneu e gasolina e trocar a bateria. O outro também que eu tive, esse Toyota aí, é um outro, meu Deus, você falou o nome dele aí, automóvel? Hilux? Corolla? Não, que Hilux? Corolla. Como que eu vou comprar Hilux? Sou radialista. Cara, mecânica esquece. Outro também, Honda Civic. Eu tive o Honda Civic. Bebe muito, mas a mecânica é maravilhosa. Bebe. Agora. Aproveitando só um gancho dali para finalizar, a questão da bateria é algo que impacta muito os veículos elétricos. Por isso também que é uma das coisas muito pesquisadas hoje em dia, a reciclagem da bateria. Porque os elementos na bateria de lítio, íons de lítio, são muito caros. São caros de ser produzidos e as reciclagens ainda são caras, mas tem muita pesquisa. Nessa pesquisa, o Brasil tem pesquisa, se não me engano, o Senai, não lembro junto com quem, está com uma pesquisa, eu acho, de 3,4 milhões, para tentar reciclar os elementos através de hidrometalurgia, que é uma das tecnologias que têm sido eleitas aí para isso. Mas a tecnologia mais inovadora que eu vi veio da Suécia, que é um processo onde eles maceram os materiais em partículas, depois deixam uma solução de ácido oxálico, que aí vai separar o lítio e mais um outro elemento do resto dos materiais que vão continuar. Um deles vão ser dissolvidos, e os restos dos elementos vão ficar ali em suspensão, sólidos, e a partir disso vocês conseguiriam reciclar. E aí sim, gerando tecnologia de reciclagem, que é uma das coisas, por isso que está sendo muito pesquisado isso. Porque isso, a gente tem os veículos elétricos agora funcionando, eles não estão dando problema para a gente. Eles vão começar a dar problema daqui a algum tempo, então antes de dar problema, eles já estão gerando a solução para isso. Eu tenho 2 acessórios, além do Beto tem a Siri, que está desativada, mas ela entra justamente para poder, mesmo desativada, para quem tem aí celular, esse smartphone, iOS, mesmo você desativando a assistente de voz, a Siri, ela continua falando com você. Isso é uma espécie de correr atrás do prejuízo para a Google, que a Apple tomou prejuízo grande com o Google. Bom, mas vamos lá, vamos voltar aqui a falar. Você falando em lítio,
é um minério, e o deserto do Atacama, aqui no Chile, é uma das maiores fontes de lítio do mundo, né? Se eu não me engano, é a maior tecnologia. Tem outros metais também que são importantes, por exemplo, no carro elétrico. Falando lítio, me lembrei de um agora também. Lembra que eu falei que os motores mais eficientes são os motores brushless, certo? Para eles funcionarem, eles precisam de superímã de neodímio. E as maiores reservas, ou quase a totalidade das reservas de neodímio, estão na China. Então, é a China que domina esse mercado, esse fornecimento, dessa tecnologia de motores nesse sentido. E aí, eles acabam ganhando fatia nesse sentido. Aí tem uma coisa interessante que é, se pegar a Tesla. A Tesla tem um valor de mercado maior do que, se eu não me engano, a Ford, GM e uma outra montadora junta. É 1,3 trilhão, se eu não me engano. Os motores deles não usam esse motor mais eficiente, essa tecnologia mais eficiente, para justamente não depender da China. Eles usam motores de indução. E ainda assim eles conseguem carros extremamente rápidos e, enfim, funcionais nesse sentido. Quem foi Tesla, né? Eu sou Tesla é maravilhoso. Fui apaixonado pela história dele. Se a gente acha que o Thomas Edison aí inventou cara, foi bicho, pra você ter ideia. Tesla, ele é o responsável pelo que a gente tem hoje em dia na eletricidade, basicamente. Basicamente. Ele tinha inventado o sistema. Rapaz, não, vamos ficar aqui até meio-dia conversando, que eu gosto muito dessas novidades assim de coisa. Ele tinha inventado a transmissão de energia à distância sem fio. Sim. Mas você sabe o que aconteceu? No final, você sabe, claro. No final, ele parou com o projeto, travou o projeto, porque ele queria que a energia fosse distribuída para a humanidade de graça. E os empresários que estavam bancando a pesquisa dele falaram, não, isso aí não é para dar de graça, estamos frisos, é para a gente vender. Ele nunca teve interesse financeiro. Ele não tinha interesse financeiro. Não, ele era fantástico. Tem uma foto famosa do convênio em 1900, em Bruxelas, se não me engano, que é aquela foto dos físicos todos, um lado do outro. Sim. Tem Marie Curie, tem Einstein, tem Dirac, tem Schrödinger, tem todo mundo lá. Faltou ele, cara. Ele era fantástico. Faltou ele. Você vê o tempo que demorou para poder o pessoal chegar nessa questão da energia transmitida à distância que a gente tem hoje em dia, que é a Samsung fez com o celular dela. Sim. Assim. E, inclusive, essa tecnologia está sendo implementada, eu vi pesquisas, em carros elétricos. Uma pista em que no entorno, se você andar com o carro... Você carrega o carro andando no carro. Parecia coisa de videogame da década de 90. Literalmente, o Super Nintendo tinha um jogo fazer isso. Você carregava o combustível andando. Mas eles estão gerando essa tecnologia. Mas é uma coisa muito positiva. Fora carros também que tem células solares. Tesla Truck, se não me engano, tem célula solar. Eu acho fantástico a freada, a frenagem gerar energia também. Regenerativa também. Regenerativo, que é a origem da Fórmula 1. Sim, Fórmula E. São dois motores, um motor de tração e outro de Porque o carro de Fórmula 1, ele é a combustão, ele é a gasolina. Mas ele tem uma bateria que só dura uma volta. Para quem não sabe. Ele é híbrido. Ele é híbrido. Então, se ele tem uma bateria, se ele não... E essa bateria, quando você vê aqueles alertas do carro ali acesos de Fórmula 1, que é a única iluminação que eles têm, aquilo ali está avisando que a bateria está sendo carregada. Então ele diminui a potência. A parte de injeção e funcionamento eletrônico do motor de Fórmula 1 é um absurdo também. Absurdo. Então assim, e a bateria só dura uma volta. Ela tem que recarregar por determinação da FIA. A regenerativa ela absorve muito, principalmente dependendo do motor que você usa, a tecnologia você absorve uma... Os ônibus que vão chegar aí a Campos aí, prometidos pelo governo federal, pelo PAC, tem frenagem regenerativa. Isso eu ia comentar sobre isso, foi um ponto muito positivo, eu vejo. A gente viu quando veio um ônibus elétrico aqui, a gente estava lá presente, nossa equipe, no ônibus elétrico, quando teve a exposição do ônibus elétrico, e depois a gente ficou muito feliz com essa notícia também, que a cultura chegando. Porque Campos, a gente percebe que tem uma certa resistência. Nós que somos uma equipe elétrica, né, tem uma certa resistência. Você vê pouco veículo, e muitas pessoas não conhecem a tecnologia por trás. Que você falou. Campos é altamente conservadora. Eu preciso fazer um intervalo, cara. Eu sabia que ia ser complicado fazer intervalo com você, porque eu sei que você é bom. O Luiz Carlos passou o recibo aqui. Luiz Carlos Duarte Pessan, brincadeira, Luiz Carlos. Ele falou aqui: para comprar uma Hilux tem que fazer concurso para o IFE. Pegar RCC2. E com 64 anos não pode mais. Poxa vida. Um abraço aí para o professor Luiz Carlos. Abraço aí, professor. Bom, são 8h06, a gente avançou aqui o horário do intervalo, mas valeu a pena, a gente entendeu mais. Vamos falar mais agora, muito mais sobre carro, muito mais sobre essa equipe que está aí, né, no seu uniforme, nesse boné bacana aí, e com as explicações do professor Lucas Martins, aqui
com a gente neste programa de hoje. São 8h06, a gente faz uma pausa bem rápida, volta a seguir e olha, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Logo agora nesse intervalo, na abertura desse intervalo, a equipe da Nauta XP traz o Minuto Nauta XP Investimentos, para você investir o seu dinheiro de maneira correta e segura, com a maior rentabilidade. Fique atento, porque o pessoal é fera, sabe tudo de investimento, todas as tendências de mercado, se você pode comprar ação, se não pode, se deve vender ou não. Os caras conhecem muito e você pode ser um parceiro, um cliente Nauta XP. É só acessar lá nauta.vc, que é a abreviatura de você, né? VC, que a gente usa muito nas redes aí. Então vai lá, confere aí e a gente volta a seguir. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado.